Olá, começamos agora mais um Conversas Keynesianas, portanto sejam todas, todos muito bem-vindos e hoje eu, Fábio Terra, presidente da AKB, a Associação Keynesiana Brasileira, que promove este Conversas Keynesianas na TV AKB, faça a sua demanda efetiva do dia, siga-nos, TV AKB no YouTube, tá? E hoje conversaremos, melhor dizendo, eu e Nelson Marconi, vejam só, ex-diretor, ex-vice-presidente, ex-presidente da AKB, atual conselheiro fiscal, atual conselheiro consultivo e, em meio a isso tudo, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e exímio pesquisador. Nelson, seja muito bem-vindo a esse Conversas Keynesianas de hoje. Obrigado por aceitar o convite para conversar conosco da Associação Keynesiana Brasileira. Fábio, boa tarde, obrigado, eu que agradeço aí. Primeiro, parabéns pela iniciativa, não de conversar comigo, mas a iniciativa de montar esse canal. Realmente muito bacana a gente ter esse canal para poder divulgar as ideias keynesianas e acho que está sendo um sucesso já. Os programas que você fez já estão indo com uma audiência muito boa e é muito bom participar disso aí. Legal. Coisa boa, obrigado. Nelson, a nossa primeira pergunta sempre é clichê. Essa a gente não tem como escapar e eu queria saber como foi, tá? Quando foi, como foi que você teve seu primeiro contato com Keynes? É, esse é sempre um contato forte, né? Então, ele foi na graduação, porque eu tive a sorte de fazer o meu curso de macro na graduação com o original do Keynes. O que não é uma coisa tão simples, mas você já começa, né, vamos dizer, da forma correta, indo ler o Keynes no original, com a ajuda de um livro antigamente, que eu tenho até hoje ele aqui em casa, que é o livro do Diller, que é um manual para você tentar entender o Keynes. E eu tinha um professor muito bom de macro na época, que era o Plininho, ele está, acho que hoje na Unicamp, né, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior. E aí eu fui pegando gosto por macro tal, e por Keynes, e realmente foi muito bacana. Isso foi quando eu estava no terceiro ano da faculdade, quer dizer, eu tinha 20 anos de idade, então faz um tempinho já, né? Legal. E no mestrado e no doutorado, depois você chegou a ter contato com Keynes ou não? No mestrado, eu tive um professor, quer dizer, os meus professores de macro no mestrado, um foi o Nakano, que de certa conhece razoavelmente bastante de Keynes, mas ele não dava aula só sobre Keynes, mas eu fiz um curso com o Luiz Antônio de Oliveira Lima, que era um curso sobre Keynes exatamente. Então é realmente um curso excelente, muito bom, e ali eu consegui aprofundar mais meus conhecimentos. No doutorado, eu fiz poucas disciplinas de macro, quer dizer, eu tive, na verdade, uma outra disciplina de macro 3, que era uma macro de desenvolvimento, com o Bresser, que a gente também tratou não do Keynes, da leitura direto, mas de autores keynesianos, logicamente. Então, e aí meu contato sempre foi muito forte, né, com essa literatura. Legal. E por que a teoria pós-keynesiana, então um pouco mais geral, foi aquela que para você serviu como mais adequada para se entender os fenômenos econômicos, sociais? Porque, veja bem, porque ela primeiro é a que explica melhor a realidade, né? Quer dizer, uma teoria que ela é totalmente desgarrada da realidade, você acaba, né, vamos dizer, pode ter um modelo teórico bonito, consistente e tal, mas a hora que você vai ver aquilo, a aplicação daquilo na realidade, ele realmente deixa muito a desejar. No caso da teoria keynesiana e da própria, vamos dizer, desdobramento dela, né, que é a teoria pós-keynesiana, ela, logicamente, sempre parte, como o Keynes sempre fez, partir da observação empírica para poder daí desenhar a teoria, né? Então, essa lógica básica da teoria keynesiana de investimento que determina a poupança, por exemplo, não o contrário, que isso já cria duas correntes de pensamento totalmente diferentes do ponto de vista macroeconômico, né, é um ponto fundamental, quer dizer, e está toda a lógica, a base, logicamente, vamos dizer, de como funciona a economia é a demanda, é o investimento, é o lucro demandando a decisão determinando a decisão de investimento e aí criando poupança. Então, quer dizer, para mim parece absolutamente lógico o que a teoria keynesiana coloca em termos de explicação da realidade. É isso que mexeu comigo, digamos, né? Tá certo.
Legal. E nos últimos 10 anos, né, você, o professor Bresser, vem desenvolvendo aquilo que hoje é muito bem conhecido como a teoria novo desenvolvimentista. Você, além de um dos criadores, é um dos expoentes dessa teoria. E essa teoria tem, como o nome diz, né, uma lógica de tentar mostrar caminhos para o desenvolvimento econômico, claro, do Brasil, mas também aplicável em outros locais. Essa teoria, que eu quero começar uma conversa mais sobre conjuntura, essa teoria percebe, né, que a taxa de câmbio precisa ser de um patamar tal que leve a nossa indústria a poder acessar mercados no exterior, tá? E assim também começar a ter uma dinâmica interna aqui que permita que ela se mantenha e se desenvolva. Olhando para a taxa de câmbio deste 2020, o que você acha? Ela está naquele nível que é o necessário para tentar fazer com que a gente tenha esse processo novo desenvolvimentista de desenvolvimento? É, veja bem, qual que é esse nível necessário, né? O nível necessário é aquele que faz com que a nossa setor mais sofisticado, a indústria e serviços consigam competir no exterior e que a indústria nacional também consiga competir com aquilo que é importado, né? De 2020 para cá, realmente, a gente tem vamos dizer, uma sobredesvalorização da taxa de câmbio, né? Um overshoot, como a gente diria em inglês, né? E a gente está com uma taxa de câmbio, do meu ponto de vista, até acima daquela que seria necessário, né? A última conta que a gente tinha feito, que não é uma conta absolutamente o valor exato, mas em torno disso, tal, daria algo como 4,30 para o começo do ano. A gente não fez essa, os dados demoram um pouco, né? Que a gente usa de custo de trabalho para sair, a gente não fez esse cálculo redondinho. Mas isso mostra que a taxa de câmbio está acima disso. A questão é a seguinte, quer dizer, essa é uma condição necessária, mas não é suficiente por dois motivos, né? Não é ela só que vai determinar o movimento de exportação, importação, tudo mais, mas ela, logicamente, vai ser importante. Mas por que que hoje, por exemplo, você não tem uma resposta das exportações? Primeiro, porque o mundo, logicamente, está numa crise brutal. Segundo, porque você teve 10 anos de apreciação muito forte entre 2005 e 2014, digamos, né? Tá certo? Que isso fez com que a indústria mudasse totalmente a forma dela operar, né? Então ela foi substituindo insumos domésticos por insumos importados, depois substituindo bem final e bens finais, e aí não é do momento para o outro que você colocando a taxa de câmbio no lugar, falou, olha, agora mudou tudo. Não, você já mudou a sua estrutura produtiva lá para trás, né? Tanto é que hoje você está encarecendo os insumos importados, na verdade, né? Para reverter isso é todo um processo. E segundo, você precisa ter essa taxa de câmbio num patamar competitivo por um período razoável de tempo, né? E razoavelmente estável, né? Tá certo? Se você ficar numa gangorra com a taxa de câmbio, imagina você que é um formador de preço, você vai exportar, importar, produzir nacionalmente, comprar lá de fora, né? Como é que você vai tomar essa decisão se você não sabe qual vai ser a tua receita ou teu custo em reais, porque o tempo inteiro a taxa de câmbio está oscilando? Então é uma loucura, né? Quem é que acredita que a taxa de câmbio vai ficar em 5 e pouco no futuro? Ninguém sabe, né, o que vai acontecer, né? Tá? Mas ela está teoricamente acima do patamar que seria o necessário. Tá? Então, pelo menos a taxa de câmbio, essa já até passou, né? Todos os outros agora elementos a gente precisa lidar. E nisso, Tem um né, é monte muito de importante. coisa para fazer ainda, exato. É. É. E nisso, né, a questão, por exemplo, da desindustrialização brasileira também é muito cara Uhum. à teoria novo desenvolvimentista, e aqui, mais uma vez, eu posso dizer que você é um dos expoentes dessa discussão no Brasil. A nossa desindustrialização, muito preocupante, como ela anda? O que você conta dela para a gente? Olha, eu acho que ela é muito preocupante, logicamente. Ficou claro agora, por exemplo, com a pandemia, o que aconteceu em torno da necessidade que a gente tem de importar insumos fundamentais, né, para a área de saúde, como os ventiladores, tal, tudo mais, né, então, respiradores, desculpa, né, remédios que a gente não tem mais, não produz mais, quer dizer, uma série de coisas que a gente está dependendo da importação e que os outros países estão justamente restringindo a importação para poder
se também proteger a sua população, o seu mercado interno. Então, tudo isso que está acontecendo agora é consequência da desindustrialização. E ela foi se acentuando ao longo do tempo, né? E a gente foi perdendo. O problema é que você, quando a desindustrialização, você vai desmontando o tecido produtivo, né? Então, aquela cadeia que existia dos setores, tal, etc., vai se desmontando. E você, para remontar isso, não é muito fácil, né? E num cenário onde você tem cadeias globais de valor, dificulta mais isso, né? Os países vão agora, provavelmente, se proteger mais, eles vão ser mais protecionistas daqui para frente, então eles vão tentar remontar suas indústrias, né? Tá certo? A estratégia de exportação, ela continua importante, mas não vai ser, a gente não vai conseguir ter tantos mercados como tinha no passado, e a gente vai ter que remontar nossa indústria. A questão é qual é a indústria que nós vamos remontar, esse que é o negócio, né? A gente tem que olhar para frente, ver o que o mundo espera da indústria e dos serviços que vêm junto com a indústria, do que olhar só para o passado. Mas é um problema muito sério, porque esse exemplo da pandemia para vocês, para o que eu dei, vamos dizer, é o exemplo mais prático que a gente pode dar hoje e dizer, e uma boa parte dos problemas que a gente tem hoje aí são em função da desindustrialização, né? E a indústria, ela traz junto com ela os serviços todos do entorno, né? Então, tem uma série de serviços que a própria indústria que vai demandar, mais do que outros setores, né? E se você desmonta a indústria, você diminui muito a demanda por esses serviços, tá? E aí não adianta a gente falar, não, a indústria não é importante porque os serviços resolvem, tal. Os serviços sozinhos não resolvem, porque quem demanda os serviços mais sofisticados é a indústria de toda forma, tá? Então a gente tem que ter uma estratégia muito clara aí de reindustrialização ou de reconversão industrial, como está se falando hoje, né? Esse tema, né, da reindustrialização ou da reconversão, o que seriam as medidas necessárias especificamente para isso? Porque daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta sobre como a gente enfrenta a crise. Mas agora, tratando da reindustrialização, o que é necessário para se fazer? Quais políticas são necessárias nesse sentido? Porque livre mercado não vai fazer isso sozinho de jeito nenhum. Então, se não for, se não forem políticas, a gente não vai conseguir reindustrializar e é necessário. Só para complementar a minha resposta Uhum, anterior, porque eu lembrei de uma outra coisa importante aqui, quer dizer, você tem um impacto da desindustrialização grande sobre o emprego. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo, porque os empregos de classe, vamos dizer, orientados assim para a classe média, para aquele trabalhador mediano, tal, a indústria ela gera esse tipo de emprego. A hora que você perde a indústria, você rebaixa a qualidade do trabalho de um monte de gente, né? E quem tem muita qualificação consegue se salvar mais para cima. E você provoca uma piora na distribuição da renda muito grande. Você pega o salário médio da PNAD, por exemplo, né, para o total da população, e compara com o salário médio na indústria de transformação, é absurdamente igual os dois. E não é porque a indústria de transformação a participação é tão grande no emprego, a participação da indústria de transformação é algo como 10% no emprego. Mas o salário médio na indústria de transformação é igual à média do país, quer dizer, o salário mediano que você tem, uma classe média no Brasil é o da indústria. A hora que você desmonta a indústria, você piora a distribuição da renda fortemente. Então tem outro impacto muito forte aí. Desculpa, mas vamos entrar agora na sua pergunta, porque eu te esqueci de falar isso. Não tem problema nenhum. Que bom que você falou, fica à vontade. Tá, legal. Aí a questão é a seguinte, quer dizer, o que você precisa fazer para reindustrializar, né? Quer dizer, você tinha restrições do ponto de vista macroeconômico, como era o câmbio, que a gente já falou que queria fazer, deixar ele estável por um tempo e tal. A outra restrição forte que você tem é do lado dos juros, né, que eles precisam cair, quer dizer, caiu a taxa básica, mas aí você, melhor do que eu, sabe muito bem o que aconteceu no mercado, não é isso que está acontecendo, né? Então você precisa ampliar fortemente a competição no sistema financeiro, dar mais espaço para instituições financeiras menores poderem entrar nesse mercado de empréstimos, tal, né? E logicamente ressuscitar o BNDES, pelo amor de Deus, né? Tá certo? O que foi feito com o BNDES é uma tragédia para o país do ponto de vista do desenvolvimento, né? Quer dizer, diminuir cada vez mais o tamanho do banco. De novo, se percebeu que agora, como é que fazer? Não tem BNDES agora. Que precisa dar crédito agora, que precisa dar crédito, não sei o que, cadê o BNDES? Está sem caixa. Pois é, né? Enfim, então você tem essa questão do mercado financeiro, que eu falei, a questão do BNDES, a questão do câmbio, a questão da reforma tributária, que deveria ter uma tributação maior sobre a renda do que sobre a produção, primeira coisa, sobre a renda dos mais ricos, né? E segundo,
onerar de forma mais equânime os setores, né? A indústria é proporcionalmente mais onerada do que os outros setores, né? Então, e aí a própria reforma tributária pode aumentar a renda disponível das pessoas indiretamente, porque se tributar menos os bens, tributar mais a renda dos mais ricos, os mais pobres vão ter mais renda para consumir e tal. Mais pobres até a classe média, tal. Então, isso ajuda. Agora, além disso, você precisa ter uma política muito clara de desenvolvimento científico, tecnológico e uma política industrial, né? A gente tentou fazer política industrial na década passada, mas num cenário de desequilíbrio macroeconômico. Não tem como ela funcionar num cenário de desequilíbrio macro, porque ela não compensa esse desequilíbrio. Agora, se você arruma a casa do ponto de vista macroeconômico, você consegue daí ter vamos dizer, os outros instrumentos importantes. Que uma coisa, dizer, como eu falei lá, a taxa de câmbio é a condição necessária, mas não é suficiente. Você precisa ter outras medidas para poder retomar a indústria. E aí a política de desenvolvimento científico, tecnológico, junto com a política educacional, lógico, isso é óbvio sempre, mas uma política industrial, né, que esteja muito ligada a esse desenvolvimento tecnológico e a questão de compras racionais, escolhendo os complexos produtivos corretos, isso vai ser muito importante para a gente retomar o país, né? Tem que ter uma estratégia de desenvolvimento, é isso. É isso. De fato é isso. E pelo menos o câmbio agora, o nível, tudo bem, ele está ajudando, né? Mas de fato, se tiver volatilidade no nível, já atrapalha plano de negócio para todo lado. Lógico. E agora eu vou aproveitar que você disse aí uma série de medidas de política mais estruturantes para fazer uma pergunta sobre quais séries de política a gente precisa nesse instante mais anticíclicas para tentar fazer com que o nosso fundo do poço, nesse junho de 2020, quando gravamos esse programa, seja menor do que ele será se nada for feito, ou se for feito tão timidamente como tem sido feito, e o que também você vê como políticas que são necessárias para que a gente consiga não somente evitar um poço tão fundo, mas conseguir fazer a recuperação econômica daqui a pouco. Bom, o governo está conduzindo muito mal a política econômica, acho que a gente tem plena concordância sobre isso, né? Quer dizer, é uma equipe econômica que ela foi, na verdade, montada para desmontar todo o aparato estatal, e agora eles estão tendo que usar o aparato estatal para sair da crise. Quer dizer, não é uma coisa muito fácil para eles fazerem, porque é contra a ideologia deles e é contra a qualificação deles, tá certo? Eles não sabem como fazer isso, tá? Então a gente está assim, frente à crise que está acontecendo, a gente está numa situação muito ruim em função disso. Né? A gente vai sair mais devagar e vai sair pior que os outros países da crise. Você vê que o FMI, semana passada, já deu uma previsão de 9% do PIB brasileiro para esse ano. E aí, quer dizer, você, numa situação dessa, a intervenção do Estado tem que ser massiva na economia, não tem como, tá certo? Quer dizer, primeiro, na questão da renda básica, logicamente, né? Tá certo que tinha que ser um valor maior. Os nossos amigos mesmo fizeram um estudo sobre isso, mostrando quanto deveria ser, o salário mínimo, quanto tempo, qual que é o custo, tal, tudo mais, certo? Segundo, para ajudar as empresas, né? Porque as empresas, como é que elas vão fazer para manter os empregados, manter folha de pagamento, tal, etc. Não tem como, não é à toa que eles estão pressionando o tempo inteiro para reabrir. A gente vê o índice subindo, né? Os índices vamos dizer, de contaminação continuam altos no Brasil. Né? E a gente está reabrindo, o que é uma loucura, mas está reabrindo por quê? Porque o governo não dá ajuda para as empresas, quer dizer, o culpado da reabertura, não só porque ele joga contra, né, porque o presidente quer o caos, mas porque do ponto de vista econômico, o que eles estão fazendo é não ter nenhum apoio, né, ao processo a esse processo, digamos, de enfrentamento do Covid, então, da pandemia. Então, as empresas estão desesperadas, certo? Vão acabar reabrindo, como estão reabrindo. Você vê o comércio reabriu já, teve um bonzinho no primeiro do segundo dia, depois cai de novo, é óbvio. E todo mundo vai para casa, lê a notícia, chega em casa, lê. Está aumentando o número de mortes no Brasil, o que todo mundo vai fazer se puder? Fica em casa, óbvio. Né? Então, assim, não vai ter recuperação em função disso. Então, você precisa ter uma participação massiva do Estado na questão da folha de pagamento, na questão da renda emergencial, na questão da saúde, certo? Da ampliação do serviço de saúde, teste, coisa que a gente não fez até agora. Certo? Isso depende de disponibilidade de recursos. Lógico que depende de uma estratégia de governo. Um governo que não tem essa estratégia, não parece que quer essa estratégia, mas além disso depende da disponibilidade dos recursos. Aí vem o outro ponto, né, que a gente já conversou várias vezes pessoalmente. Da onde vêm os recursos, né? Tá certo? Então,
nesse momento, a melhor forma, quer dizer, seria a gente ter uma estratégia que não é a tradicional, né? Porque a tradicional vai implicar em aumento da dívida, a gente sabe que todos os países vão se endividar mais, a gente sabe, etc., mas vão cobrar esse custo, o mercado financeiro vai cobrar esse custo lá para frente. Né? E vai exigir uma taxa de juros mais alta para financiar, tal, tudo mais. Então, o que a gente deveria fazer? Olha, vamos tentar nos endividar o mínimo possível em relação ao mercado. Aí, quais são as alternativas que a gente tem? As alternativas que a gente tem são, né, essa que você trabalhou no projeto de lei, muito de forma brilhante, dá os parabéns para você, que é usar o resultado, né, da equalização, os ganhos da equalização cambial que o Banco Central obteve em função da desvalorização recente da moeda para ajudar a cobrir esses gastos. Né? Tá certo? Isso é da ordem de quanto você estima, Fábio, mesmo? Uns 400 bilhões? O ganho total está em 500 bilhões. Tá? Tem alguma coisa que a gente deve perder porque o câmbio apreciou, mas são centenas de bilhões com certeza. Exato. Então, essa já era uma solução. É lógico que, como a gente também conversou um pouco, essa é uma solução que ela não é de longo prazo, nem nada, porque o câmbio pode valorizar, a situação reverter e tal, esse resultado é um once for all, digamos, né? Tá certo? Quer dizer, não vai ser tão contínuo assim. Então, a outra alternativa junto com essa é a gente monetizar esse déficit, que significa, quer dizer, como eu estou falando aqui, acho que aqui nesse ambiente fica mais claro entender o que significa monetizar o déficit, né? Mas monetizar o déficit significa a gente vender o tesouro, vender os títulos para o Banco Central em troca faz uma expansão monetária junto ao tesouro, o tesouro paga os seus compromissos com esses recursos, né? Tá certo? Então ele está fazendo uma dívida com o Banco Central. Olha, se o tesouro está fazendo uma dívida com o Banco Central, ele, né, quem está ficando endividado é o Tesouro, mas com quem? Com o primo dele, que está ali dentro do governo. Por isso que é a história do Zé com o Zé. Né? Certo? Então, um dia o Tesouro vai pagar o Banco Central? Vai, tá certo? Mas é totalmente diferente fazer um refinanciamento disso do que junto ao mercado. Né? Mas o Banco Central vai ficar com esse título na carteira? Vai. Qual é o problema? Né? Tá certo? O Banco Central é o emprestador de última instância da economia. E você sai muito melhor da crise, né? Tá certo? Se você conseguir fazer isso, tá? Porque aí o governo não vai ter uma dívida tão grande em relação ao mercado e consegue gastar. E isso para uma coisa temporária. Mas isso não pode ser permanente? Não pode ser permanente. Por que não pode ser permanente? Porque se for permanente, né, o Banco Central perde um instrumento fundamental de política econômica, que é a taxa de juros. Nesse momento específico, não tem problema nenhum. A taxa de juros pode ir para 0, para 1, para 0, sei lá. Mas, normalmente, a taxa de juros é um instrumento importante de política econômica. Então, não dá para fazer isso. Né? E também tem a questão política, né? Que você abriria uma porteira, se diz para os políticos fazer um monte de coisa, tal, tudo mais. Né? Com isso, a gente teria mais recursos para sair da crise também. E uma outra coisa que seria importante, que está começando a discutir isso agora, é fazer um fundo específico para investimentos públicos, certo? Quer dizer, a única forma da gente retomar isso, sair dessa crise, né, é através de investimento público. Porque investimento privado, olhando para esse quadro de terra arrasada, vai investir por quê? Não tem lógica nenhuma. Quer dizer, a retomada vai depender do investimento público, né? E aí a gente deveria começar a pensar em propor um fundo específico com recursos, com destinação específica, tal, para financiar investimento público. Nós vamos precisar fazer isso, tá? Então, só para algumas medidas que eu acho que a gente tinha que colocar aí que eram importantes para a gente sair da crise. Legal. Você comentou nessa sua resposta que a taxa de juros deveria estar em 0 e a pergunta que eu lhe faço é: você acha que a gente tem espaço para a taxa de juros 0? Dá para ser praticada? Deveria já estar nesse nível? Olha, se não tivesse nesse nível, teria que dar muito próximo disso, né? Porque com uma economia combalida e com uma queda do PIB dessa ordem, que chega próximo a 10%, não tem porque você ter. E a gente está com deflação, lembrando disso, né? Uhum. Os preços de alguns produtos estão subindo, infelizmente a alimentação, que é muito ligado com o dólar, mas tem vários preços de outras coisas que estão caindo. Então, a gente está em movimento de deflação, né? Quer dizer, não tem nenhuma chance de você colocar a taxa de juros 0, né, e ter um impacto na inflação nesse momento. É lógico, de novo, isso é um movimento temporário, certo? Se você consegue, nesse momento, monetizar a dívida, o teu gasto, né, quer dizer, pôr uma taxa de juros 0 e não ter nenhum impacto sobre a inflação, por que não usar isso?
se nós estamos num momento de crise. Situações anormais demandam também soluções anormais. Então, você teria amplo espaço para isso. Ah, mas isso pode desvalorizar a nossa moeda. Pode desvalorizar a moeda. Mas veja bem, o risco, vamos dizer, o custo que a economia teria pelo fato de ter uma desvalorização, né, é menor, certo? Porque você reverte depois essa depreciação que a gente já falou que está acentuada, está acima do equilíbrio, a gente consegue reverter ela, como reverteu a vida inteira, né? Até um nível competitivo, eu acho, tá certo, mas está acima, como eu falei. O custo para a economia é muito menor do que eu ter uma dívida pública alta, como o governo está fazendo agora, lá para frente. Você vê que o déficit só agora saiu agora, hoje o dado, né? Em maio foi de 130 bi, alguma coisa assim, né? Que foi o maior déficit da história, tal, não sei o quê. Lógico, tá certo? O governo agora tem que gastar, não tem como, certo? E se ele fosse financiar tradicionalmente, a dívida vai aumentar mesmo. E aí como é que nós vamos fazer lá na frente? O custo vai ser muito grande. Aí você precisa fazer o gasto. Então não tem solução. Né? Então a taxa de juros tem espaço para a gente ir para zero, para a gente fazer esse financiamento monetário ou uma coisa muito próxima disso. Né? Tem espaço para ela cair mais do que ela está caindo, porque nós estamos realmente em deflação. Né? E quando você entra em deflação, se você ficar nessa sequência, isso é muito ruim para a economia, porque aí todo mundo vai postergar gasto, vai postergar produção, e cada vez mais você vai entrar numa espiral deflacionária, que a gente fala. Estou fazendo esse desenho aqui, porque a espiral vai lá para baixo, né? Tá certo? É isso, as pessoas acham que deflação é uma coisa boa, porque estão muito acostumados com o binarismo da inflação. Mas deflação Isso, significa depreciação de valor, é perda de riqueza. A sociedade se torna mais pobre, né? Então, exatamente. o nosso passado com muita inflação acaba induzindo as pessoas a pensarem que deflação é bom. Não, é péssimo. É péssimo. Nelson, saindo agora da economia, eu quero te fazer a pergunta que é a seguinte, tá? Você é um conhecedor profundo de música e, por sinal, é um excelente DJ, eu já pude presenciar isso daí. Nessa quarentena, Muito obrigado. tempo em casa, isolamento social, o que você tem ouvido? Realmente, acho que se eu não estivesse na economia, eu estava na música, tá certo? Cheguei a correr esse risco em alguns momentos. Quase fui para isso no passado, né? Não hoje, né? Já estou velho para isso, mas no passado eu quase fui para a música mesmo. Eu tenho uma tradição musical desde os meus pais em casa, sempre. Meu pai tinha loja de música, sempre ouvi música em casa, então eu passei minha juventude ouvindo música, tal, tudo mais. Gosto muito. Mas enfim, eu tenho ouvido muita música brasileira, né? Porque eu fiquei um tempo fora, né? Voltei, era para estar ainda, né, no exterior, quer dizer, era para estar voltando agora lá de Harvard, né? Mas eu voltei antes por causa da pandemia e eu tinha muita saudade. Uma coisa que me dava muita saudade lá era da música brasileira. E aqui também eu continuo gostando. Então, eu escuto muita música brasileira tradicional, né? Tá certo? MPB tradicional, eu gosto muito. Ontem teve uma live, por exemplo, do Milton muito boa, né? Tem as lives da Tereza Cristina, que eu vejo às vezes, não sei se alguém está vendo, isso vale muito a pena, porque ela está fazendo umas coisas muito bacanas. Né? Então eu tenho, por essa questão um pouco de estar com a saudade fora do país, eu estou curtindo muito a MPB. E é uma coisa que me deixa mais otimista, porque mostra, sim, uma coisa engraçada, através da música dá para ver isso. O Brasil é muito maior do que esse presidente que a gente tem, tá certo? A gente faz muita coisa boa, já fez coisa boa e vai continuar fazendo coisa boa musicalmente, né? Você pega alguns artistas novos que estão fazendo muita coisa legal, o próprio Lineker, ele tem esse bando, a Baiana System, né? Tem alguns cantores, né, que assim que andam fazendo muita coisa bacana, nova, né? O próprio Genesi é um cara legal demais. Então, assim, tem a moçada boa, nova também. A hora que você escuta a música brasileira e vê a qualidade, né? Você fala, nossa, mãe, a gente consegue sair disso, entendeu? Porque a gente faz muita coisa bacana. Então, eu me animo muito por causa disso, tá certo? Agora eu tô super in the mood for MPB, assim, direto. Tá certo. Que ótimo, que ótimo. E você, enquanto está cozinhando aí, por exemplo, faz uma discotecagem ali, uma playlist especial, alguma coisa nesse sentido?
Eu tenho as minhas playlistzinhas no Spotify, né? Então eu vou escutando aqui. Eu vou dar uma dica, tem um programa na hora do almoço, não tem nada a ver com esse programa, mas tem um programa no Eldorado na hora do almoço, da Roberta Martinelli, de música brasileira, que é meio-dia, que é genial, então às vezes ela me dá umas ideias, né? E assim, eu sempre fiz som assim, escutando o que tocava nos lugares. Eu às vezes saía na noite assim, porque eu queria escutar o que estava tocando e como é que a pista estava pegando, entendeu? Eu ficava assim na beirada da pista. Eu não ia lá, tudo bem, me divertia, logicamente, mas eu ia às vezes para escutar o que estava rolando e o que estava pegando. Eu falava, isso aqui pega, isso aqui, essa sequência, tal, pá, 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 pá. Então eu pego muito essa coisa do rádio, eu gosto muito de rádio e tal, tudo mais. Então eu vou muito no rádio, a hora que pega uma música que eu gosto, eu vou pro Shazam, do Shazam eu já passo pro Spotify, e aí eu faço minha seleção. E aí eu vou escutando, entendeu? Assim, né? Se eu tenho um dia que eu tô sem dormir, porque às vezes você tá uma pilha por causa dessa pandemia, por causa do trabalho, não sei o quê, eu vou, pumba, boto a musiquinha no ouvido, né? Se eu tô fazendo alguma coisa aqui, é música mais animada, tal, não sei o quê. É isso aí, eu tenho uma playlist de sambinha boa aqui, você ia gostar, viu? E eu boto direto. Coisa boa. E uma curiosidade minha que eu tenho. Existe nas suas discotecagens, assim, fosse lá atrás, seja hoje, assim, tem alguma música ou algumas que não podem faltar? Que toda vez você faz questão de colocar? Tem alguma que é a coringa? Eu me lembro da Marina Persson, nos anos 90, falar na MTV que Loser, do Beck, era uma música que sempre animava a galera na pista. Você tem algum coringa, alguma coisa nesse sentido? Tem vários coringas, vários coringas, tá? Olha, é, Marina, por exemplo, se eu tenho um remix da Marina aqui do Fugaz, que é um puta de um coringa, é uma coisa impressionante. O Billy Idol, por exemplo, Dancing with Myself, é um coringa que se a pista estiver lá embaixo não tem como, tá certo? O Twist and Shout é um coringa absurdo, tá certo? Agora, brasileiro, assim, a Timbalada, por exemplo, Beija-Flor da Timbalada é um puta coringa. Toda menina baiana é um coringa. Tem coisas da Rita Lee que são coringas, assim, você não tem como, porque você vai pegar uma pista, você sente, né? Quer dizer, é uma coisa, é muito legal a hora que você vê a pista pegar, realmente, né? Tá certo? É uma sensação, assim, é quase um orgasmo, né? Tá certo? Quando você tá vendo a pista pegar, legal. Mas às vezes te dá uma tensão até a hora que a pista pega. E nessa hora você tem que ir testando mesmo o que você vai colocar, tal, tudo mais. E você, nessa hora, vai usar um ou dois coringas, não tem como. Não tem, tudo bem, você não vai fazer coringa a noite inteira, entendeu? Mas você vai usar o coringa no começo, uma certa hora que você vê que a pista tá dando uma caidinha assim, não tem como, tá certo? Eu já tenho aqui várias. Eu lembrei de algumas só para você, mas coringa são milhões. Show de bola. E para a gente encerrar essa conversa keynesiana de hoje, Nelson, uma última pergunta. Você anda pessimista ou otimista com relação às possibilidades econômicas dos nossos netos? Tá. Dos nossos netos, né? Eu diria, para nós eu andaria meio pessimista agora, né? Nesse momento. Mas para os nossos netos, eu acho que dá para gente ser otimista, assim, pelo que eu falei para você, quer dizer, em algum momento, tá certo? A gente vai conseguir fazer uma estratégia de desenvolvimento nesse país decente, porque realmente a gente é um país muito rico, não só culturalmente, mas de recursos, de cabeças, tal. E é impossível que a gente vá para o buraco, tá certo? Dessa forma. Quer dizer, o próprio processo eleitoral, uma hora mostra que realmente, se você tiver muito, existe uma troca, tá certo, né, de pessoas, quer dizer, assim, a gente vê pela última semana, tal, que a civilização está voltando a vencer a barbárie, graças a Deus, né, tá certo, você vê que claramente está se revertendo esse processo todo, né, então eu continuo sendo um cara otimista. Se eu não fosse otimista, eu não estava enfiado na discussão política, econômica, tal, porque eu acho que não valeria a pena, então, mas eu acho que tem jeito sim, tá certo, então hoje está muito ruim, mas eu acho que a gente tem como dar certo. Basta ter uma estratégia de desenvolvimento, que recursos a gente tem, de pessoas, de físicos, tá certo, tudo mais. O que a gente precisa tomar muito cuidado, não só a gente, como todo mundo, é com o meio ambiente, né? Quer dizer, a questão ambiental está cada vez mais complicada e acho que isso que pode ser o risco maior para a humanidade como um todo. A gente está brincando muito com isso, né?
pensa no que está acontecendo parece uma coisa besta que eu vou falar agora, mas pensa no que está acontecendo com as abelhas, né, tá certo? Que estão cada vez mais, né, você vê que estão com problemas, estão matando as abelhas, tal, Uhum. etc. Você imagina se não tiver mais abelha, como é que vai ter polinização, tá certo, das plantas? Então, assim, a gente está fazendo umas barbaridades que são muito grandes, então, e aí a gente está caprichando nisso no Brasil. Outros países menos, mas também bastante. Então, é esse que eu acho que é, do ponto de vista estrutural, assim, vamos dizer, pensando a longo prazo, Uhum. o maior risco que a gente tem hoje. Se a gente conseguir equacionar isso, o resto a gente tem plena condição de tocar. Legal. Nelsinho, muito obrigado por este conversa keynesiana, tá? Eu que te agradeço, foi Tenho ótimo. certeza que todo mundo que nos assistir e também nos ouvir vai gostar bastante desse papo tão fluido que foi de pista de dança a como você conheceu Keynes. Eu deixo agora uns segundinhos para sua mensagem final. A produção me diz que a gente tem esses segundinhos, então fique livre para você fazer a sua mensagem final a todos que nos veem e nos ouvem. Não, eu queria aí, agradecer a você por essa oportunidade, dar os parabéns por essa iniciativa, é muito legal, nossa conversa foi ótima, né? E queria deixar um sinal de otimismo mesmo para os mais jovens, né, tá certo? Quer dizer, tem um monte de gente aí que vem é, heterodoxa, desculpe, as que vem aí atrás da gente, né? Atrás quero dizer, né? Tá certo? Que é uma geração seguinte, está pensando como é que vai ser o nosso país, tal. Pelo amor de Deus, né? Tá certo? O país é nosso, não desistam disso. É importante a gente ter esse otimismo e essa disposição para a gente brigar pelo nosso país, porque ele tem tudo para dar certo. É isso aí. É Tá isso bom? aí. Obrigadão, viu, Fábio? Muito legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigado a todo mundo aí que assistiu a gente. Valeu, Nelson, muito obrigado. Eu convido a todas, a todos e a todes, tá, que nos veem, que nos assistem, para poder conhecer a Associação Keynesiana Brasileira, que promove este Conversas Keynesianas. Conheçam a AKB, nosso caminho mais fácil para nos conhecer é o nosso site www.associacão, porque a gente não tem acento nesse endereço online. Então, associacãokeynesianabrasileira.org. Venham até a AKB, vai ser um prazer, tá, recebê-los, recebê-las e recebê-los todos aqui na nossa Associação Keynesiana Brasileira. Tá? Muito obrigado por acompanhar este Conversas Keynesianas de hoje. Muito obrigado, Nelson. Saudações dançantes a todos vocês e saudações keynesianas. Um abraço.